Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. E hoje estamos no nosso dia 30, no nosso propósito de 31 dias, sabedoria e transformação. Vamos fazer a nossa pequena oração pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós para dar a direção através da sua palavra, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Senhor a fortalecer, para que seja o Senhor a dar uma palavra de fé, meu Pai. Porque a palavra que vem do homem é vazia, a palavra que vem do homem, meu Pai, hoje é sim, amanhã pode ser não. Mas a Sua palavra, meu Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra permanece, meu Pai. A Tua palavra nunca volta vazia. Então que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor possa fortalecer aquele que esteja caído, o Senhor possa arrancar toda a opressão do nosso coração, para poder trazer uma renovação espiritual. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Hoje vamos estar a ver Provérbios capítulo 30. No Provérbios capítulo 30, no versículo 5, fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escuro para os que confiam nele. Então, aqui a palavra de Deus nos está a ensinar que tudo que está aqui na palavra de Deus, tudo, desde o princípio até o final, é pura. É uma palavra pura, é uma palavra que quando a pessoa se deixa, porque é assim, a palavra de Deus nunca volta vazia. Mesmo aquele que rejeita a palavra de Deus, mesmo aquele que diz assim, eu não acredito em Deus, eu não quero saber de Deus, isso não é mais o outro. Mas a palavra de Deus sempre fica semeada dentro do coração da pessoa. Porque Deus nos deu uma consciência. E essa consciência nos faz sentir e ver aquilo que está bem e aquilo que está errado, certo? Só que chega um ponto que o nosso coração, por determinadas situações, fica duro de uma forma em que não quer que a palavra de Deus entre aí dentro. Porque é assim, a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus, quando entra dentro de uma pessoa e a pessoa aceita essa palavra, é impossível não ter uma mudança. Eu mesmo, com a minha própria boca, antes de eu começar a andar no caminho da fé, eu falava assim, Deus não existe. Eu falava assim, a palavra de Deus é inventada pelos homens. Não, eu desprezava mesmo a palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas eu desprezava. Não é que eu desprezava no sentido de, vou pegar a Bíblia assim, não. Mas é pelo fato que só de ir à igreja e ouvir e não praticar, já é desprezo. Entende? Então, aqui está a falar que a palavra de Deus é puro, é escuro para os que nele confiam. Como assim escuro, Sandra? Sim, é escuro. Porque aquele que crê na palavra de Deus, aquele que confia em Deus, seja o que vier na vida dele ou na vida dela, vai se defender com a palavra de Deus. A palavra é o nosso escudo. Nós temos aqui no canal uma série de vídeos onde fala a armadura de Deus. E aí fala, uma das armaduras fala do escudo. O escudo, que é o escudo da fé. Porque nós recebemos uma palavra de Deus. Se Deus na sua palavra está a prometer, porque Deus tem aqui muitas promessas na sua palavra. Se Ele está a prometer, por exemplo, e que nós e a nossa casa vamos servir a Deus, a sua palavra fiel, a sua palavra não volta vazia. Então nós perguntamos, meu Deus, o Senhor diz que eu e minha casa vamos te servir. Servir como? Todos na mesma linha, todos na mesma obediência à palavra de Deus. Não é servir só no altar, isso na igreja, isso não é mais outro, não. É todos obedecendo a Deus, todos baixo da cobertura do Espírito Santo. Agora se na palavra de Deus está a dizer que nós e a nossa casa vamos servir a Deus, vamos estar aí todos debaixo da sua cobertura, e ainda não está, nós temos que perguntar, por quê? Por que ainda não está? Será que é porque ainda não chegou o momento do propósito de Deus na nossa família? Ou será que nós ouvimos a palavra, ficamos com a promessa da palavra, mas não estamos a obedecer para ver a transformação? Porque Deus quer fazer. Deus pode fazer com que o coração desse familiar, que parece que é duro, que não quer mudar, que não quer sair do vício, que não quer isso mais o outro, Deus pode fazer assim, num estalar de dedos, esse familiar mudar. Assim, num instante. Porque é igual que o mal usa essa pessoa para fazer coisas erradas, para nos ferir também, assim também o Espírito Santo também pode tocar essa pessoa assim, num instante. Porque
porque nada acontece sem a permissão de Deus. Mas nós temos que entender que cada um dos nossos atos vai ter consequências. Às vezes perguntava, meu Deus, mas por quê? Por quê? Por que o meu marido não se converte? Por que o meu filho não se converte? Por que isso? Por que tanta miséria? Por que tanto isso? Porque é assim, nós quando andamos com Deus, quando estamos na obediência a Deus, passamos por processos onde nos dá estrutura para poder avançar a um nível maior ainda com Deus, para nos fortificar na fé, para nos dar estrutura para as bênçãos que Deus vai nos dar. Mas outra coisa é as lutas que passamos porque nós plantamos coisas erradas. Então, não é processo que estamos a passar nesse momento difícil, é consequência das decisões erradas que tomamos na nossa vida. Então, nós temos que entender se nesse momento estamos a passar por um processo onde, porque, como eu acabei de dizer, processo é estar baixo a obediência de Deus e Deus estará a estrutura através de uma situação que estamos a passar, uma situação difícil, uma tribulação, isso mais o outro, entende? Outra coisa é tomar decisões erradas e agora está a passar por lutas. Por quê? Porque estamos colhendo as consequências das nossas decisões. Então temos que analisar o porquê ainda não aconteceu. Porque às vezes somos nós mesmos a reter as nossas bênçãos através das nossas atitudes. Porque aqui a palavra de Deus, Deus não é homem para mentir, nem filho homem para se arrepender. Então a palavra dele é fiel. Se algo ele promete e não está a acontecer na nossa vida, temos que ver essas duas direções. Ou nós não estamos a obedecer, estamos nessa luta por causa da nossa desobediência e agora estamos a colher consequências das nossas más decisões, ou estamos a passar por processo já que estamos a obedecer a Deus, já que estamos a fazer assim tudo como Deus está a pedir, então agora estamos a passar por processo para dar estrutura antes de Deus dar essa bênção. É só analisar em que posição nós estamos, porque aqui a palavra dele diz assim, toda a palavra de Deus é pura. Então não tem, por exemplo, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, não, a palavra de Deus é o que está aqui, ponto. Entende? Então ele não muda. Ele não muda e nem mente. Então, se ele está dizendo toda a palavra de Deus é pura, escuro para os que confiam nele, então temos que entender que todo aquele que confia em Deus, todo aquele que obedece a Deus, vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Não tem falha. Não tem falha. Vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Não tem falhas. Por quê? Porque essa pessoa, desde que Deus dá uma palavra, ela sabe que está a obedecer, certo? Então, ok, eu estou obedecendo, meu Pai, com falhas, com erros, mas todos os dias eu tento me corrigir diante do Senhor. Então, ok, estou a obedecer. Então, agora o Senhor já me deu essa palavra. O Senhor disse que verei a diferença entre aqueles que obedecem e aqueles que não, certo? Então, estou a obedecer. Então, agora eu vou usar o escudo da fé para me proteger de todos os ataques que vêm. Pensamentos negativos, pessoas a ser usadas pelo mal para nos colocar para baixo, como pensamento de derrota, de baixa autoestima, isso mais o outro. Então agora eu vou usar a tua palavra como escudo da fé, esperando no Senhor, para que o Senhor venha e faça na minha vida o que tem que ser feito. Entende? Então, temos que entender que isso aqui, a palavra de Deus não muda. Nós é que muitas vezes somos inconstantes. Não somos constantes na nossa oração, não somos constantes ou seja, em perseverar por aquilo que estamos a pedir a Deus. Porque é assim, se o que estamos a pedir a Deus agrada a Deus, Ele vai dar, até melhor. Entende? Mas, se o que estamos a pedir não nos convém, e em cima estamos a fazer coisas erradas, temos que primeiro nos consertar com Deus, consertar nosso relacionamento com Deus, para que Deus venha nos dar direção, para que venha nos limpar de tudo mal. Não vamos nos sentir mal aí porque estamos no caminho errado. Não, pelo contrário. Vamos pedir misericórdia, vamos pedir a Deus para nos guiar para ir para o caminho certo. Entende? Não vamos deixar que, agora que eu entendo o caminho mau, não tenho retorno, então eu fico aqui, porque Deus não vai me perdoar. Mentira do mal. Mentira das trevas. Porque Deus é misericordioso. E Ele, o que mais agrada a Deus é quando nós temos esse espírito de arrependimento, esse espírito de reconhecer que precisamos de Deus, que somos pecadores, que somos falhos. Mas esse espírito também de querer afastar do pecado, afastar do mal. Entende?
Isso agrada a Deus. Já a pessoa que é orgulhosa diz assim, não é bem assim. Eu fui injustiçada também essa vez também, eu estou também lidando também com a mesma moeda, porque também não é bem assim, já sofri bastante. Temos que entender que tudo aquilo que plantamos vai ter retorno, a palavra de Deus fala isso. Tudo que plantamos vai ter retorno. Plantamos o bem, vai ter retorno. Plantamos o mal, vai ter retorno. A única diferença é que parece que às vezes quando plantamos o bem, demora mais a chegar, mas chega. Mas o mal, quando plantamos, vem rapidinho. Vem rapidinho. Então, mesmo por isso que diz assim, amar aqueles que nos odeiam, amar os teus inimigos. Por quê? Porque automaticamente, se odiarmos os nossos inimigos, assim como eles estão a fazer conosco, tudo aquilo que vamos sentir contra eles vai retornar para nós. O nosso inimigo está sentindo ódio, nós vamos abençoar. Meu Deus, olha, abençoa meu inimigo, meu Pai. Não tenho nem vontade de dizer para o Senhor abençoar, mas abençoa, porque eu quero bênção na minha vida. Porque eu sei que tudo aquilo, a tua palavra diz que tudo aquilo que o homem e desejar para o outro também vai voltar também para si. Tudo aquilo que o homem plantar também vai colher. Entende? Então, se não queremos colher maldição, se não queremos colher essa vida errada que o outro está a levar, aquele que nos está a perseguir, vamos orar por ele. Assim como Jesus orou na cruz. Porque Jesus na cruz, não quando estavam aí, depois de ter cuspido nele, batido nele, feito dele aí, de tudo o que é que só de pensar já o corpo já fica assim tudo a sentir-se mal. Mas mesmo assim na cruz ele falou, Pai, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus automaticamente, se tivesse dito assim, Pai, vem, lança fogo, mata todos, estão malditos, tudo isso mais o outro, Jesus também tivesse ou seja, colocar em retorno essa maldição para ele. Entende? Por isso mesmo ele pediu misericórdia. Porque ele queria estar ao lado do Pai. Ele queria estar em santidade ao lado do Pai. Então não queria sujar-se com um tipo de sentimento no seu coração, sabendo que esse sentimento não agrada ao Pai. Sabendo que quem faz justiça, quem leva as coisas aí no tribunal mais justo desse mundo é Deus. Porque aqui nesse mundo pode ser que não se faça justiça. Entende? Aqui neste mundo. Mas lá nos céus, Deus não fala, Deus não está cego. Deus vê as injustiças. Então ele vem e faz. Então se não queremos essas maldições para que venham para a nossa vida, vamos orar e pedir ao Espírito Santo para que nos dê força para perdoar os nossos inimigos e deixar tudo nas mãos de Deus, limpar o nosso coração. Porque se o outro está no caminho errado, nós não queremos seguir esse caminho, certo? Então também não vamos fazer o mesmo que o outro está a fazer. Pelo contrário, vamos orar para limpar o nosso coração. Ok? E o Espírito Santo é fiel para isso. Jesus é fiel para limpar nosso coração, para nos purificar e trazer uma renovação espiritual. A ponto de não ver o outro com maus olhos, mas sim com olhos de misericórdia. Ok? E, Sandra, mas eu fui afetada. Eu fui o afetado. Tu não sabes que tipo de pessoa é. Mas eu não sei, mas Deus sabe. Porque nada escapa dos olhos dele. Deus sabe até do mais profundo o que é que está no coração da pessoa que te magoou, da pessoa que te está a fazer a vida no inferno, da pessoa que é o teu maior problema, a tua maior dor de cabeça. Deus sabe. Então não pensa que Deus não sabe. Então deixa tudo nas mãos de Deus, deixa que Deus seja quem faça justiça. Só peça a Ele para limpar o teu coração. Ok? Porque senão será doenças, enfermidades que vai vir para a tua alma. E acredita, não é nada de benefício. Ok? E no versículo 8 fala assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração. De falar assim: meu Pai, não me des muito para que eu não venha me esquecer do Senhor e venha e até perguntar quem é Deus, quem é o Senhor. Eu não o conheço, porque já tenho tanta riqueza, para que eu preciso de Deus? Já tenho tudo que eu preciso, para que eu preciso de Deus? Não é assim como nos acontece às vezes quando Deus nos abençoa? Falamos assim: agora tenho tudo que eu preciso, a minha vida está bem, para que eu preciso de Deus? Quando eu estiver aí com a vida aí bagunçada, quando eu estiver aí com a corda no pescoço, eu vou buscar Deus. Mas por enquanto eu não vou estar, porque quando nós estamos aflitos, buscamos a Deus aí com toda a força.
Mas quando Deus já dá a bênção, quando Deus já alivia a dor, já falamos, não, quando eu precisar eu vou buscar Deus. É por isso que quando estamos aflitos ficamos desorientados. Por quê? Porque no momento da aflição buscamos a Deus com mais força, com mais intensidade. Mas no momento que temos a bênção, já buscamos a Deus com menos intensidade. Então, de repente, vem um vento forte, e ficamos desorientados, às vezes até à beira da morte, porque não sabemos o que fazer. Mas quando mantemos a frequência, por exemplo, se no momento difícil estávamos a buscar a Deus com toda a força, agora também vamos manter também a frequência. Continuaremos a buscar também a Deus com essa intensidade, com essa força, para que quando chega o dia mau, que nunca sabemos quando vai chegar, nos encontre firme, nos encontre com a sensibilidade e para entender a vontade de Deus, para entender e as direções que Deus vai dando para não cair no caminho errado, para não ir em más direções, para não cair na lábia do mentiroso, para não cair em negócios enganosos. Entende? Então, é isso que nós temos que fazer. Estamos cansados, não conseguimos ir orar, então é aí mesmo que nós vamos orar, é aí mesmo que vamos buscar a presença. Desculpa, porque normalmente nossa tendência é orar uma vez que nós estamos cansados, certo? Mas é pelo contrário, quando nós mais estamos cansados, temos que orar, porque é através da oração que o cansaço vai embora. Temos esse pensamento de pensar que eu também tinha esse pensamento, de pensar que, não, se eu estou cansada, então eu não vou orar, ou não vou orar muito porque estou cansada. Não, e aí nós vamos vendo aqui, se estamos cansados, a oração tira todo o cansaço. Porque uma pessoa, quando ora, mesmo estando cansada, essa pessoa pode dormir mesmo que seja 2 horas, 3 horas, essa pessoa vai estar renovada. Mais do que a pessoa que dormiu 8 horas, que não orou. Por quê? Porque ela teve um contato com Deus, um contato com a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo renova as forças. Entende? Então temos que entender, quando mesmo estando cansado, vamos orar. Vamos ouvir louvores, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o estudo da palavra de Deus, para que possamos estar revestidos do Espírito Santo, revestidos da armadura de Deus. Porque nós nunca sabemos quando vai chegar o dia mau. O dia mau chega de repente. Nós, quando estamos revestidos da palavra de Deus, quando chega o dia mau, não é qualquer coisa que nos abale. Não é qualquer pessoa com a sua palavra injuriosa, ou palavras negativas, ou pensamentos negativos que vêm e nos coloca para baixo. Por quê? Porque estamos, e aí, com a mesma intensidade, tanto no momento mau como no momento bom. E normalmente a pior queda costuma ser no momento bom. Por quê? Porque nós descuidamos. Deixamos de vigiar. Já no momento mau, aí já fazemos dobramos mais a vigilância. É igual que, por exemplo, quando conhecemos os nossos inimigos, que é comparado com o dia mau, nós vigiamos. Nós estamos com os olhos regados, não, cuidado, porque ela é perigosa, minha inimiga, não. Ficamos aí vigiando, não é assim? Mas quando são dias bons, igual que ter uma pessoa de confiança, não vigiamos porque é de confiança, não vigiamos porque o dia está bom, porque as coisas estão bem, tudo está calmo, não vigiamos. E de repente, as piores traições vêm daqueles que mais confiamos. Por quê? Porque não vigiamos. Entende? Então, temos que ter isso. Não é deixar só quando a situação está difícil, aí orar com mais perseverança. Não. Desculpa, é mesmo nos dias assim, que parece que tudo está bem, tudo está calmo assim. Falar assim, não, meu pai, vou te buscar com a mesma intensidade, porque eu não sei quando o dia mau vai chegar. Sabe, então eu tenho que estar sempre a pensar que o dia mau vai chegar, não é isso. Mas é pensar que o dia mau nunca sabemos quando vai chegar. É igual que a morte sabemos que é certo. Mas ninguém espera a morte, ninguém está aí pensando na morte, mas a morte é certa. Por isso que sempre nos pega de surpresa. Entende? Então não vamos deixar que os momentos maus nos venham pegar de surpresa, mas sim vamos ter a mesma perseverança, a mesma empolgação, não? De orar a Deus, de clamar a Deus, de ouvir louvores, de ouvir a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, igual que quando estamos no momento da aflição. Desculpa. Porque aqui fala assim, para que, meu Deus, a nossa oração tem que ser assim como está a falar assim. Meu Deus, não me dê muito, a ponto de que eu me esqueça quem é o Senhor e eu abandone o Senhor. Mas também não me dê pouco, a ponto de eu ter necessidade de ir a furtar, de ir a roubar. Entende? E aí desagradar o Senhor, e aí colocar o teu nome em vão.
mas sim me dê aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é o justo e o necessário que o Senhor crê para a minha vida. Quantas pessoas estavam na presença de Deus, mas de repente porque se fizeram milionários, ou talvez tiveram uma bênção assim pequenininha, e de repente deixaram a Deus, abandonaram a Deus. Ou de repente abandonaram a Deus também porque tinham muito, agora ficaram na pobreza, e agora a ponto até de querer roubar, de querer fazer coisas erradas. Então vamos pedir a Deus que nos dê o pão nosso cada dia, de acordo à sua vontade. Se é de acordo à vontade dele, ele sabe o que nos falta, ele sabe o que necessitamos. Então ele vai nos dar aquilo que é necessário. Deus muitas vezes tem muitas bênçãos para nos dar, mas ele nos dá a conta gota. Por quê? Porque ele sabe que se nos dá tudo de uma só vez, vamos nos perder. Porque se darmos conta, o momento em quando mais buscamos a Deus é quando estamos na aflição. E às vezes, se não é pela aflição, não buscamos a Deus. Ficamos aí nesse mundo de ilusão, nesse mundo de fanatismo, nesse mundo de hipocrisia, de aparências. E depois estamos mais perdidos aí que não sabemos nem o que fazer com a nossa vida, porque a nossa alma está a sofrer. Ok? Então essa tem que ser a nossa oração. Para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha furtar e tome o teu nome em vão. Então, que Deus nos dê justo necessário. Ok? No versículo 12 fala assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Então, é o que estávamos a falar aqui há pouco. O Espírito Santo vai dar direção, vai dando direção, porque é ele que direciona o nosso estudo. E nós muitas vezes pensamos que o que nós sabemos é suficiente, que a sabedoria que já temos é suficiente, que conhecer a Bíblia de A a Z é suficiente, que ter uma experiência já com Deus é suficiente, ter buscado a Deus ontem ou ter buscado a Deus hoje, já amanhã não precisa, porque é suficiente. E sempre pensamos que quando há uma coisa que nós dominamos, pensamos que tudo é suficiente. Até falamos assim: para quem vai me ensinar? Eu já sei, não, ninguém precisa me ensinar. Eu disse: já sei. Perdemos a humildade. Entende? Porque o reino de Deus é justiça, é bondade, é fidelidade, é humildade, é mansidão, é amor. Então nós não podemos crer que nunca somos demasiado sábios, mas pelo contrário, ser humildes. Porque aqui, aquele que se crê que não tem falhas, não tem erros, que sabe tudo, que é sábio, que é inteligente, que ele é o tal. Não. Afinal, ele nunca foi lavado a sua imundícia. Afinal, essa pessoa está mais no fundo do poço do que imagina. Afinal, essa pessoa, ela mesma se faz dela mesma como um Deus. Entende? Então, quando nós nos achamos superiores a outros, quando nós achamos que nós somos maior que o outro, quando nós achamos que nós somos o tal, o isso mais o outro, que nosso diploma, nosso dinheiro, nosso status de trabalho, posição de trabalho, o que seja, quando nós achamos que isso como eu posso dizer, é o que determina quem nós somos, afinal estamos mais presos em carências, presos em sentimentos e, como eu posso dizer, de traumas, presos em coisas que realmente sabemos que algo mal está dentro de nós, mas não assumimos que está mal. Às vezes nos aferramos a coisas, a pessoas, só para poder ocultar a nossa carência, para ocultar os nossos traumas. E isso, tarde ou cedo, vai aparecer, porque não é nada oculto que não venha a ser revelado, então vai aparecer. Então nós temos que entender que quando sentimos esse tipo de sentimento entre nós, é pedir a Deus para nos limpar. Não é nos sentir mal, não. Sabe, eu talvez seja uma pessoa assim. Não é culpar a nossa alma. Pelo contrário, vamos chegar a Jesus com humildade e falar: meu Pai, eu sinto que eu sou uma pessoa assim. Me lava, me limpa, purifica a minha alma, restaura-me. Entende? E Ele vem e restaura.
Porque Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas nós temos que reconhecer que precisamos de ajuda. Quando nós nos sentimos autossuficientes, que não precisamos da ajuda de ninguém, simplesmente de Deus, aí automaticamente já estamos no fundo do poço. Porque vai chegar um dia que a fatura vai chegar. Entende? Nós precisamos de Deus para tudo, para tudo. É Ele nosso sustento, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá a direção. E sem Deus não somos nada. Os bens materiais que temos hoje, qualquer coisa que temos hoje, vem e vão. Mas Deus é eterno, nossa alma é eterna. Então temos que entender que se temos apegado a coisas ou a pessoas, fazendo o nosso Deus, fazendo que, por exemplo, se eu perder isso, a minha vida vai acabar. Vamos entregar isso nas mãos de Deus. Antes que seja tarde, porque senão vai chegar o dia que vamos perder essa coisa ou essa pessoa e vamos ficar sem chão. Vamos morrer mesmo de imediato, vamos capaz de cometer um suicídio. Mas quando tudo aquilo que nós sentimos que estamos a fazer como o nosso Deus, como o nosso tudo, entregamos nas mãos de Deus, para que Deus nos ensine, nos dê sabedoria e entendimento e saber lidar com esse tipo de coisas, ou esse tipo de pessoas, para não fazer com que essa... Porque é assim, quando colocamos pessoas como o nosso Deus, essas pessoas mesmo são as que terminam nos magoando. Repara que quando uma mulher coloca o marido no centro da atenção, o marido pode até ter amante, a esposa também pode até ter amante, mas nunca vai aí discutir com o marido ou discutir com a esposa de que teve um amante. Não, vão buscar a amante ou o amante para matar. Eu mato. Por quê? Porque essa pessoa é seu Deus, não quer perder essa pessoa. Então, em vez de ir lá ter com o marido ou com a esposa que esteve com o amante ou com a amante, não, prefere ir a ter para matar o amante ou a amante. Entende? Então, isso quer dizer que a pessoa faz da outra pessoa o seu Deus. Prefere que a outra pessoa continue a enganá-la, continue a magoar, entende? Continue a trair. Então, pode matar essa amante hoje, mas amanhã vai ter outra amante. Então, temos que tirar as coisas desde a raiz. Onde é a raiz? É o marido ou a esposa que está a desviar-se dentro do casamento, dentro do relacionamento. E não a amante, porque a amante esteve por fora. Então, nós nos casamos, nós nos comprometemos com a pessoa que está ao nosso lado, certo? E não com a amante que está a sair com ele ou com ela. Então, temos que aclarar a nossa mente. Deixemos de querer ir buscar briga com a amante ou com um amante porque está com o meu marido, está com a minha esposa. Não. Com quem temos que ir lá falar é com os nossos maridos e com as nossas esposas. Porque com eles é que temos um relacionamento. Com eles é que temos um namoro. Não com a amante. Não conhecemos a amante. E mesmo conhecendo, quem tem que dar satisfação aqui é o marido ou a esposa. Entende? Por isso que muitas vezes o outro continua a trair. Por quê? Porque sempre está buscando e tirando satisfação com os amantes. E não com quem tem que tirar, que é a esposa e o esposo. Entende? Então fazemos a pessoa como o nosso Deus. Então por isso a pessoa abusa. Quando nós não nos concentramos, colocar a Deus em primeiro lugar, tudo que colocamos na frente de Deus termina sendo derrota. Colocar Deus em primeiro lugar não é colocar a igreja em primeiro lugar, não é colocar a doutrina em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é obedecer a Deus. Entende? Porque nada serve estar dentro de uma igreja e não obedecer a Deus. Isso é só aí aquecer o banco da igreja. Então é isso que temos que entender. Que não podemos colocar nem pessoas, nem coisas na frente de Deus. Quando temos uma casa, um carro e uma empresa, uma família, isso mais do outro, colocamos na frente de Deus, é derrota. Porque quando colocamos a Deus na frente, é Deus quem dá a instrução. É o Espírito Santo quem vai dar a instrução, sabedoria e entendimento como governar essa família, como lidar com essas pessoas. E assim não nos frustramos. Mas tem que pensar, não, Deus em primeiro lugar. Então, se Deus em primeiro lugar, então, agora mesmo, e eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que... Não é igreja. Deus não... Deixemos de pensar que Deus é doutrina, Deus é igreja. Física, eu quero dizer. Física. Não. A casa de Deus é a igreja, certo? É a igreja. Estamos falando da parte fisicamente, é a igreja. Porque aí onde vamos temos comunhão e reforçamos a nossa comunhão, a nossa fé em Deus. E aí, claro que sim. Mas nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, a casa do Espírito Santo, a casa do Espírito de Deus, isso quer dizer que automaticamente
Deus não está só dentro da igreja física, mas sim dentro de nós. E se Deus habita entre nós, Ele tem que ser primeiro. Porque nós, por exemplo, se sabemos que, por exemplo, se eu não comer, eu vou cair, eu vou desmaiar. Então eu vou me alimentar. Eu sei que se eu não sei nadar, automaticamente eu não vou ir entrar no mar para resgatar uma pessoa que está a afogar. Então a mesma coisa com Deus. Nós sabemos que Deus está primeiro na nossa vida. Então primeiro vamos curar a nossa alma. Vamos curar daquilo que é nosso, dentro do nosso ser. Deixar que o Espírito Santo nos venha guiar para poder, através de uma vez tendo a guiança do Espírito Santo, não? Já que Ele habita dentro de nós, aí poder guiar os nossos filhos, guiar o nosso marido, guiar a nossa esposa, guiar o nosso trabalho, guiar a nossa saúde, guiar em todas as áreas da nossa vida. Entende? Isso é colocar Deus em primeiro lugar, entender que Deus habita dentro de nós. Então, primeiro, somos nós a alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Para que Deus, quando alimentamos a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, é isso que vai florescer. Então, talvez essa luta que estamos a lutar com esse familiar, adora a Deus. Começa a colocar Deus em primeiro lugar, começa a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E esse familiar vai mudar pela honra e glória de Deus. Mas por enquanto estamos a colocar o problema desse familiar na frente de Deus, na frente da obediência a Deus. Por exemplo, temos um problema em casa, temos problemas no trabalho, temos um problema na minha saúde. Continua a adorar a Deus. Adora a Deus. Eu já dei testemunho aqui da dor de coluna. Dor. Meu pai hoje não dá para ir para a igreja porque eu tenho muita dor. Outra vez meu pai hoje não dá para fazer estudo porque eu tenho muita dor. Disse, não, espera lá. Deus em primeiro lugar. Porque se eu colocar o Deus em primeiro lugar, Ele vai me curar essa dor. Mas a nossa tendência é concentrar nos problemas antes de que em Deus. O segredo está em concentrar em Deus para que essa dor vá embora em nome de Jesus. Em concentrar em Deus para que esse problema familiar possa ir embora em nome de Jesus, porque Deus, o Espírito Santo, vai dando direção como solucionar os problemas. Entende? E até como prevenir os problemas, porque o Espírito Santo previne os problemas. E quando um problema chega na nossa vida, Ele dá direção aí de imediato, assim. O processo às vezes costuma ser lento, às vezes costuma ser rápido, mas não ficamos desorientados. Entende? Então, se colocarmos Deus em primeiro lugar, vamos ver uma grande diferença na nossa vida. Estamos cansados, não conseguimos orar. Aí mesmo que Deus falar assim, Espírito Santo, eu estou cansado, não consigo orar, mas me dá força. Não é ir descansar e depois vir orar. Não. É cansada que vamos orar para poder porque na oração que vamos recarregar a energia, porque a oração é comida espiritual. Então, através da oração que vamos alimentar a nossa alma, porque é assim, um corpo sem alma está morto, certo? Então, se o nosso corpo está cansado, porque é assim, a palavra de Deus fala aqui, a carne é fraca, não? A carne é, por exemplo, as nossas vontades é fraco, mas o espírito sempre está pronto. Então nós temos que entender, se o espírito sempre está pronto, nós temos que estar todo dia aí matando as nossas vontades, para que a vontade de Deus venha se fortalecer em nós, para que Deus venha ser o primeiro. Então lembre sempre, te sentes com dores, estás cansada, estás desanimada, estás preocupada, estás angustiada, estás depressiva, busca a presença de Deus. E vês que um familiar está a passar por depressão, um familiar está triste, um familiar está angustiado, não tem trabalho, não há comida em casa, isso mais o outro, busca a presença de Deus. Ora, se não tem nem vontade, então fala para o Espírito Santo que não tens vontade de orar, que te ajude a ter vontade de orar, e vais conseguir. Coloca aí louvores. Temos que tratar a Deus, ao Espírito Santo, como uma pessoa. Não se vê, eu sei que é difícil tratar uma pessoa que não se vê. Mas temos que pedir a Deus para nos ensinar a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, porque é uma pessoa, tem sentimentos e tem também desejos, tem opiniões, tem vontades como nós, entende? Então, quando começamos a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, vamos ver a diferença na nossa vida. Então, se tens um problema agora, não deixe de buscar a Deus, agora não vamos buscar a Deus. Eu, várias vezes, com dores, eu ia pedir... Glória a Deus. Eu ia pedir um horário, não? E amanhã, sexta-feira e sábado, para ir na Quiné. Então aí, eu já tinha todo o horário pronto. Mas ontem, antes de dormir, eu falei assim, estava com muitas dores na coluna. Eu falei assim, meu pai, por enquanto estou a dormir, opera no meu corpo, faz uma operação no meu corpo.
Entende? Na oração. Então, faz uma oração no meu corpo. Eu aí orando antes de dormir, orando para aqui, orando para allá, né? Faz uma operação no meu corpo. Tudo aquilo que dói, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Entende? Sangue de Jesus passa pelos meus ossos. Isso, mas o outro. Não. Quando me levantei, porque eu estava assim torcida. Esses dias eu tenho estado torcida, assim com a coluna parece uma S. Então eu fui para o espelho pela manhã simplesmente, porque eu já quando me levantei da cama estava a esperar levantar aí com dores, não? Porque a tendência todos esses dias tem sido assim quase, não? A dor vai, a dor vem. Até para ir para a igreja, quando chego na igreja, a dor vai embora. Mas depois também é uma luta porque é assim, quando Deus nos dá um milagre, nós temos que perseverar no milagre. Por exemplo, agora mesmo estamos com uma dor, não? Oramos para Deus, Deus vem e tira. Sentimos que Deus já tirou, porque é evidente, sentimos que Deus já tirou. Então, de repente, o que faz o mal? O mal coloca através dessa dor para nos colocar dúvida que Deus não curou. Então, aí ficamos, é verdade, Deus não curou. Não. É aí falar assim, não, Deus curou. Deus curou. Então, a nossa boca vai confirmar o que Deus fez. E aí, essa dor vai embora para honra e glória em nome de Jesus. Mas quando Deus cura, sentimos que Deus já curou. E depois, de repente, a dor vem e falamos assim, não, foi ilusão, Deus não curou. Não, aí nós temos que falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Deus já curou essa dor. Então, automaticamente, mesmo sentindo essa dor, determinamos, essa dor já foi embora em nome de Jesus. Porque quando eu clamei na primeira vez, eu senti que meu Deus tirou essa dor. Então, essa dor já foi embora em nome de Jesus. Esse problema já foi embora em nome de Jesus. Esse pensamento negativo, esse pensamento de suicídio já foi embora em nome de Jesus. Então aí determinamos com a nossa boca a nossa vitória e como eu posso dizer? E agarramos a nossa bênção que Deus nos deu. E aí vai se concretizar e vamos ver que foi embora mesmo de uma vez por todas. E se voltar outra vez, repreendemos o nome de Jesus para confirmar que cremos em Deus. Porque é o que estávamos vendo no versículo 5, a princípio, que fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escuro para os que nele confiam, ou seja, para os que confiam nele. Então, quando confiamos na palavra de Deus, mesmo que volte outra vez essa situação, vamos falar, não, mentira, entende? Então, e pela manhã já ia acordar, levantar assim, porque eu pedi a Deus para me operar, por enquanto eu pedi ao Espírito Santo, vai operar no meu corpo, por enquanto eu estou a dormir, certo? Então, pela fé. Então, quando isso, me levantei, já estava esperando, buscando a dor. Eu disse, que estranho. Ok. Então, aí eu fui, e na frente do espelho, aí para fazer a higiene bucal. Então, aí eu vi que já não estava em S, já estava endireitar assim. Eu disse, ui. Eu falei para o meu familiar, a minha coluna já não está em S. Então, quando isso, eu falei, meu Deus, eu pedi ao Espírito Santo para operar o meu corpo, mas eu não estava à espera assim, sabe? Porque nós oramos, mas às vezes não temos essa confiança em que Deus vai fazer. Oramos por orar. Temos que deixar de mendigar a Deus quando oramos e pedir como filhos. Deixar, meu Deus, ser a tua vontade, se o Senhor faz. Tem coisas que vamos pedir a Deus ser a sua vontade, mas quando sabemos que é algo bom, que é algo para curar o nosso corpo, que é para arrancar opressões, que é para arrancar tudo aquilo que oprime a nossa alma, vamos clamar, vamos pedir a Deus aí, como filhos, sem mendigar. Meu Pai, olha, tem essa opressão, tem essa depressão, tem essa angústia, tem essa ansiedade, tem esse problema, tem esse baixo de autoestima, tá a ver? Tem essa dificuldade na minha casa, meu Pai, tem essas dores, mas por enquanto aqui eu estou a dormir, meu Pai, dá direção, meu Pai me orienta, meu Pai arranca toda essa opressão do meu coração e Ele vem e arranca. Porque Jesus, tudo aquilo que é opressão, Ele vem e arranca. Mas temos que colocar a nossa fé. Então, quando isso, durante o dia, eu senti que a minha coluna estava normal. E às vezes eu me agachava e eu era esperando para ver se... Porque nós ficamos assim, e vai vir a dor, porque eu esperando para ver se a dor voltava outra vez. E aí não voltou, eu disse, graças a Deus, tá vendo? Porque nós ficamos com um pouco de incredulidade, entende? Então, o principal é confiar nele, deixar que ele faça as coisas. Aqui no versículo 20 fala assim, o caminho da mulher adúltera é assim, ela come e depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Então, tanto a mulher como o homem, é o que estávamos a falar antes, chega um ponto onde
sim, e falta de compreensão no casamento, no relacionamento, no namoro. Então, um ou outro se sente, e como é que eu posso dizer, se sente desprezado, sente com carência. Então termina tendo inclinação. O mal mesmo coloca pessoas no caminho para mostrar que é mais cuidadoso, mais cuidadosa que o marido ou que a esposa. Então termina havendo uma inclinação. E quando a pessoa não reconhece, porque chega um ponto que a pessoa não reconhece que está a falhar, não reconhece que está a fazer o adultério, porque a palavra de Deus fala que só pelo fato de nós olharmos por um homem ou por uma mulher desejando ter intimidades com ele ou com ela, já é pecado, entende? Já não é só o fato de estar assim, não é só o fato de desejar essa pessoa e de ter uma intimidade com essa pessoa, já é pecado, entende? Então, nós temos que entender que chega um ponto onde fazemos coisas que falamos assim, não é nada demais. Olhar por um homem assim e falar, que bonito, olha. Ou uma mulher, olha, assim. E já para nós é como se não fosse nada. É como essa mulher que não limpa sua boca e diz, eu não fiz nada de mal. Ou simplesmente, aí sabemos que um homem ou uma mulher está com intenções conosco, mas simplesmente perde nosso número em vez de dizer, não, eu sou comprometido ou comprometida, nós terminamos dando o número. Porque sentimos que é uma pessoa tal, uma pessoa popular, uma pessoa simpática ou simpática, terminamos dando o número. Sem lembrar que só que estamos dentro do relacionamento ainda. Entende? Então tudo isso também é limpar a boca e dizer que não fizemos nada de mal. Ou simplesmente sabemos que esse colega de trabalho, essa colega de trabalho tem aí mais intenções, ou nós mesmos temos uma inclinação para esse colega de trabalho, sabendo que somos casados, mas ainda assim, em vez de desviar desse mal, desse laço, continuamos ainda em brincadeirinhas, em vez de evitar. Isso também é limpar a boca e dizer que não fiz nada de mal. Entende? Sabemos que tem um colega de trabalho que vem e nos cumprimenta com um beijinho aí no lado, nos abraça aí carinhosamente, com assim, está todo fogoso, fogosa. E nós sabemos que se nossa mulher ou nosso esposo estivesse aí, não ficariam contentes, mas mesmo assim deixamos passar. E falamos assim, não fiz nada de mal. Entende? Então não pensamos que adultério é só chegar e ter contato físico, não. Eu, por muitas vezes, e antes de vir para Cristo, eu pensava que isso é normal. Ver um homem bonito na rua, bonito. E a outra amiga comentando, sim, olha, né? E fazer esse tipo de comentários. Eu já fiz isso. Mas, hoje, pelo meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu não sabia que isto... Deus nos coloca uma consciência para saber que isso é mal, que isso é pecado. Mas nós nos fazemos de loucos, de loucas, que não fiz nada de mal. Entende? De ter companheiros que vêm, olha, estás bonita, e ai, obrigado, estás bonita, ai, obrigado, achas, não, assim, não. E pensamos que não é nada demais, em vez de ficar aí sério e falar, ok, obrigado. Não, ai, é verdade, achas, sabe, meu marido nunca me diz isso, a minha esposa nunca me disse isso. E o outro fala assim, se a tua esposa, se eu fosse a tua esposa não sabe a sorte que tem. O teu esposo não sabe a sorte que tem de ter uma mulher assim. E nós ficamos aí. Isso também é como se tivéssemos dito, não fiz nada de mal. O adultério, não pensamos que o adultério, ou seja, que afinal, praticamente, muitas vezes já hemos adulterado. Só pelo fato de querer passar por tribulações no casamento, no relacionamento, no namoro, e desejar, por exemplo, se uma outra pessoa vem nos conquistar, porque eu já passei por isso, de ter situações dentro do meu casamento, e o mal só coloca pessoas no caminho para te mostrar que é o melhor que o teu. Olha, isso eu te daria melhor vida que o teu. Por exemplo, é mais carinhoso que o teu, é mais atencioso que o teu. Olha, e como é cavalheiro, olha como é isso, olha como é o outro, olha como te fala bem, te trata bem. Olha como é louco por ti, olha como é apaixonado por ti, olha como ele faria tudo por ti. E o meu coração saltava.
Meu coração saltava, porque falava assim, meu Deus, como eu queria que também o meu fosse assim. Em vez de orar a Deus e falar, meu Deus, olha, oxalá o meu fosse assim, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer com que o meu seja ainda melhor do que este que está a fazer o papel de ator ou de atriz. Porque pode fazer o mal, quando é assim, estamos a passar por uma situação difícil. Ele coloca inclinações de acordo com aquilo que o nosso coração se sente inclinado, que sente carência. Então ele vai e coloca, entende? Então, eu via, oxalá o meu fosse assim, oxalá o meu fosse assim, oxalá o meu fosse assim. Então eu não via as qualidades que tinha o meu. E tinha outros ao lado que queria as qualidades que tinha o meu. É assim como funciona. Por enquanto estamos a desprezar o nosso, tem outras na fila, ou outros na fila que estão a desejar o que é nosso, o que é nossa. Entende? Então aí, depois de estar a ponto de perder o que eu já tinha, eu pedi a Deus para me ensinar a ver o meu como Cristo vê. Entende? Então aí já, a inclinação que eu tinha de comparar com outros casais, de comparar isso e tal, um colega do trabalho, um amigo aqui, um amigo lá, porque dá mais atenção, isso mais o outro, isso foi embora. Graças a Deus, fui liberta desse tipo de pensamento para a honra e glória de meu Deus. Entende? Nosso Deus é poderoso para mudar, tanto nosso parceiro como a nossa parceira, é poderoso para mudar. Não fiquemos focados no que o humano está a mostrar. A mulher ou o homem aqui na nossa frente, que é melhor do que o nosso, porque é tudo mentira, é tudo fachada, é para nos enganar, para nos fazer cair no laço e depois amanhã vir chorar. Porque talvez o que estamos a reclamar no nosso, lá na frente, aquele que estamos a ver agora, que está a fazer papel de atriz, papel de ator, lá na frente vai ser que era na certo, porque eu quase que caí no laço. Eu quase que caí no laço. Entende? E é assim, porque quando estamos a sofrer, sente carência, quase que caímos no laço. E tem pessoas ali mesmo que caímos no laço. Família destruída, tudo aí destruído. Então, vamos pedir a Deus para que venha restaurar a nossa família, para que venha nos mostrar ser sábios, para entender que o mal vai colocar sempre na frente coisas para nos enganar. Esse marido que pensa que não vai mudar, essa mulher que pensa que não vai mudar, nosso Deus é fiel para mudar, para transformar. Mas temos que confiar nele, temos que confiar que nosso Deus é fiel, que ele é poderoso para transformar. Em vez de ficar com o foco, olha a mulher do meu vizinho, a mulher da minha colega de trabalho, a esposa disso, o esposo disso. Não vamos focar no que é nosso. E vais ver o que Deus vai fazer. E assim, porque o adultério, como pensamos que é só assim, não só a intimidade do corpo, mas simplesmente, espiritualmente, de sentir já palpitações por essa pessoa, é suficiente para fazer com que portas para a maldição entrem dentro da nossa casa. Entra. E eu sou a prova disso que entra. Porque a partir do momento que começamos a desejar ter um parceiro ou uma parceira melhor que o nosso, de querer como posso dizer, de desejar que esse fosse mais romântico, fosse mais atencioso, mais carinhoso, fosse mais isso, mais o outro, a partir desse momento, já estamos já abrindo brecha, portas para o mal entrar na nossa casa. Depois é só desgraça. Mas a partir do momento que entendemos que temos que fechar essa porta, orar e pedir a Deus para restaurar nossa casa, nossa família, mesmo vendo tudo errado, tudo ao contrário, Deus vem e restaura. Então fechamos essa porta. Porque talvez a depressão que está nos teus filhos, talvez a briga constante dentro da casa, a miséria dentro da casa, a desunião dentro da casa, isso mais o outro, é porque abrimos brechas. É assim, eu sou a prova viva disso. E não tenho orgulho disso para nada. Mas Deus me ensinou a fechar a brecha, de entender que não se olha para o marido da outra, mesmo falando é bonito, é tal, não se olha. Os olhos estão a inclinar para lá e falar, meu pai, limpa o meu olho porque eu sinto que o meu olho está desviado e vendo o homem que não é meu. Vendo que estamos a ver que esse homem dá mais atenção a essa mulher, porque às vezes é tudo fachada, hein? Às vezes vivemos casais na rua, mas é tudo fachada, é tudo mentira. Porque dentro da casa é pedra, é panela para arriba, panelas para baixo, pratos voando pela casa. E na rua parece, e na internet parece que é um casal do ano, o casal é assim tudo tal. E no segredo, quase que matam um ao outro. Entende? Então não vamos pelas ilusões de aparência, mas sim vamos pela bênção que nos dá Deus. Ok? Então, porque assim, quando nós entendemos isso,
começamos a ter bênçãos dentro da nossa casa, porque deixamos de inclinar nossos olhos para ver o outro, deixamos de inclinar os olhos para ver o que o marido coloca na nossa frente, para mostrar que é melhor que o nosso marido, melhor que a nossa esposa. E aí começamos a focar no nosso casamento, no nosso namoro, e Deus vem e abençoa. Mas quando estamos com os olhos aí olhando, porque claro, o nosso não está bem, começamos a começar a cobiçar, ou a olhar o do outro, invejar, e isso mais o outro, e até falar mal. É portas, mas quando fechamos essa porta, meu Pai, eu reconheço que isso, eu reconheço que eu fiz isso, eu reconheço que fiz o outro, eu reconheço que vi esse homem com desejo, eu reconheço que tive uma inclinação. Quando reconhecemos, assim como eu reconheci, e não tenho orgulho disso, Deus vem, limpa nosso coração, nos faz ver o nosso marido com outros olhos, vem e restaura esse homem, restaura essa mulher e faz tudo novo, ok? Para a honra e glória dele. Vamos fazer a nossa pequena oração. Desculpa lá, o vídeo ficou extenso, mas é o que o Espírito Santo queria falar, não? E é isso, vamos em frente, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, nesse momento te pedimos, meu Pai, tenha misericórdia em nós. Pai, muitas vezes temos inclinações que pensamos que não é pecado, pensamos que é tudo normal. E por vezes, por isso mesmo, o nosso casamento não avança, o nosso namoro não avança, porque estamos com os olhos em outros casais, em outras pessoas que avançam em nosso não, porque e por vezes perguntamos por que nós, em nosso casamento, nosso namoro é só brigas, é só discussões, por que esse marido está metido nos vícios, por que esse marido é agressivo, violento, meu Pai. Ou essa esposa que é incompreensível, essa esposa que é vingativa, essa esposa que é egoísta. Muitas vezes perguntamos tantas coisas, Pai, mas não paramos para ver que também às vezes o erro também vem de nós. Então que nesse momento, Pai, o Senhor nos mostra o que precisa ser retificado em nós, o que precisa ser liberto em nós, meu Pai. Liberta tudo aquilo que é mau, liberta tudo aquilo que tem feito com que portas para maldição estejam abertas dentro do nosso relacionamento, meu Pai. Que nesse momento o Senhor venha restaurar, o Senhor venha purificar, principalmente, meu Pai. O Senhor nos faça ver os nossos parceiros e parceiras como Jesus o vê, meu Pai. Porque muitas vezes temos raiva, temos mágoa, já estamos cansados desse relacionamento que não avança, desse relacionamento que é só tristeza, que é só dor, meu Pai. E pensamos muitas vezes, será que merecemos sofrer assim como os nossos antepassados também sofreram, meu Pai? Mas nesse momento nós colocamos tudo nas tuas mãos, assim como o Senhor fala na sua palavra, que a tua palavra é pura. E aqueles que confiam no Senhor, meu Pai, verão a tua mão se manifestar na nossa vida. Então, meu Pai, que nesse momento te entregamos toda a dor, toda a mágoa que temos sentido de nossos parceiros e parceiras, meu Pai, para que o Senhor faça uma renovação, para que o Senhor venha trazer amor dentro dessa casa, união, meu Pai, para que onde houve um esfriamento, venha haver fogo, venha haver chama do Espírito Santo no meio desse namoro, no meio desse casamento, meu Pai. Que tudo aquilo que o maligno tem colocado como semente para trazer adultério, traição, meu Pai, para trazer amantes que por vezes, Pai, tem mais posse, tem mais posição, tem tido mais carinho que nós mesmos com os nossos parceiros, porque por vezes, Pai, nós mesmos entregamos nossos parceiros de bandeja para o outro, porque não queremos lutar pelo nosso casamento, meu Pai. Mas que nesse momento o Senhor nos abra um entendimento, nos dá sabedoria de saber como lutar, como fazer com que o sentimento que está dentro do nosso coração caia por terra, Espírito Santo. O Senhor é poderoso para restaurar lares, o Senhor é poderoso para fechar essas brechas, meu Pai. Mas antes que nada, meu Pai, o Senhor nos ensina que brechas ou seja, portais que nós abrimos para o mal entrar, somos nós mesmos que temos que fechar, para que o Senhor possa fazer a renovação. Uma vez fechada essa porta, o Senhor vem trazendo a renovação do teu espírito, purificando e derramando a sangue de Jesus sobre cada relacionamento aqui presente, meu Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, peço imensa desculpa porque o vídeo ficou extenso, mas o que o Espírito Santo queria falar, e lembre, aquela mulher, esse homem que pensa que nunca vai mudar, o Espírito Santo é poderoso para mudar, mas antes temos que reconhecer que nós mesmos também temos estado abrindo portas para que a maldição entre dentro do nosso matrimônio, dentro do nosso namoro. Então, que Deus te abençoe, te guie, te abra o teu entendimento, te dê muita sabedoria de saber como lidar com essa situação e entender que o nosso Deus é fiel e Ele quer restaurar o teu relacionamento. Mas vamos reconhecer que precisamos da ajuda do Espírito Santo, ok? Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Deus vos abençoe.